Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo do canal Cat Power. Eu sou Vanessa Piccolo e hoje eu venho dar para vocês, relatar a vocês, informar vocês, né? Na notícia mais triste, que a gente perdeu o amor das nossas vidas. O amor é muito simples. Bem, fazem 2 meses que a Cersei partiu, né? Foi dia 21 de novembro. E eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, mas aí eu tava chorando muito, né? Então não era a hora. Hoje fazem 2 meses, e aí eu me arrumei para ir trabalhar e falei, é agora. Né? Se eu estou preparada ou não, não sei, mas é agora, quero fazer. Então eu tô aqui sentada, num vídeo sem roteiro, só com a emoção de uma mãe que perdeu a sua gatinha e alguns exames dela para poder passar para vocês. Tenho necessidade de vir aqui contar para vocês o que aconteceu, primeiro para poder compartilhar a experiência, poder falar um pouco, e também respeito a vocês aqui do canal que sempre perguntam dela e sempre respeitaram essa minha maternidade felina, né? A Cersei é a nossa gatinha de 3 anos e esse mundo de mãe de gato começa pra mim com ela, e como qualquer maternidade a gente aprende na prática, não tem manual, a gente só sabe que, né, esse clichê de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é real em qualquer tipo de maternidade, né? Então essa realidade, né, de família multiespécie, que no caso é nossa, né, de humanos e felinos, não é diferente, né? Então, César tinha apenas 3 aninhos, ela apareceu aqui em casa, numa madrugada, há 3 anos atrás, e obrigou a gente praticamente a ser os pais dela. Tentava não me emocionar tanto. E assim, a capacidade dessa gata de mudar é tanta coisa, sabe, na nossa vida. A gente tem um vídeo contando de como foi a adoção dela. Se alguém quiser dar um pulinho lá, é uma coisa mais linda. Sabe, ela veio e mudou tudo, e agora ela me deixou. A Cersei sempre foi, né? Depois que ela chegou, a gente adotou mais 4, né? 2 logo após a adoção dela, e a Maria do Céu, que foi a última, que tem 2 aninhos, que é a mais nova. E a gente sempre percebeu que a Cersei era um pouco diferente, né? Ela era o gato que mais bebia água, ela era fanática por água. Ela era um gato que não se alimentava tão bem quanto os outros. E a gente sentia, né, que ela tinha uma saúde diferente dos irmãos dela. Em março de 2022, começou a apresentar isso de uma forma mais significativa. A Cersei perdeu peso, teve uma lipidose hepática, porque ela meio que dependia que tivesse gente em casa para conseguir comer. E aí em março o Sérgio conseguiu emprego, estava nessa dinâmica de sair mais de casa, e com isso a Cersei passou a comer menos, ela perdeu peso. E aí ela ficou muito mal, ela parou de andar muito rápido, e a gente levou ao veterinário, entrou com um estimulador de apetite, e ela também voltou muito rápido, né? Então ela voltou a andar, voltou a se alimentar. Desde março de 2022 veio tendo recaídas, a gente passou da alimentação forçada, aí ela melhorava, mesmo assim 1 vez por dia a gente alimentava ela na seringa, né, para poder dar um reforço, já que agora a gente não está todo momento dentro de casa. E foi assim, né? Muitos momentos tendo que dar ração hipercalórica. E aí a gente foi fazendo os exames nela e viu que ela era renal, né? Aí começou
o tratamento, que ela não respondia muito bem. O diagnóstico dela, e não era só a questão renal. Ela, vou pegar para vocês aqui o laudo da ultrassonografia. Doença renal crônica severa, né? Então os rins dela morfologicamente estavam péssimos, né? A diferenciação dos tecidos já não existiu mais, então era muito grave. Ela também tinha uma enteropatia crônica, com uma sugestão de um linfoma alimentar, né? Que aí, para poder ter certeza, o ideal teria sido fazer uma biópsia, mas ela estava muito debilitada para eu liberar uma biópsia. Então, eu já tinha conversado com a veterinária que eu e Sérgio sempre, quando a gente via algum caso de gatinhos com doenças crônicas, que não era o que a gente queria para eles. A gente respeita a opinião das outras famílias e espero também que respeitem a nossa opinião, mas a gente sempre conversou antes de tudo isso acontecer, que quando a gente visse eles em estado de sofrimento, que a gente não queria prolongar esse sofrimento, né? Então, já tinha doença renal crônica severa, essa enteropatia crônica, que provavelmente era um linfoma alimentar, né? Mas a gente não chegou a fazer a biópsia. E também tinha uma suspeita de adrenomegalia bilateral, né? Então, os dois rins estavam bem comprometidos, ela tinha esse linfoma no intestino e também as glândulas adrenais em cima dos rins também estavam comprometidas, as duas glândulas. Então, era um prognóstico muito desfavorável. E aí, no dia 19 de novembro, ela estava muito desidratada. Eu vi que ela realmente agora não estava aceitando nem alimentação forçada. Ela ainda comia um pouco quando a gente oferecia sozinho, mas aí ela já não estava mais. E aí a gente decidiu levar ela para poder internar, né? E ver o estado geral dela e ver se agora a gente tinha que tomar a decisão mais difícil da nossa vida, que era fazer a eutanásia. Sei que esse assunto é muito sensível para muitas pessoas, né? Tanto que eu não vou tratar muito desse assunto aqui. Se vocês quiserem, depois eu faço um outro vídeo relatando exatamente como foi a nossa experiência, né? Eu estive com ela, eu estava lá em todo o processo. Mas voltando ao que aconteceu, aí a gente internou ela no dia 19 para fazer alguns exames de sangue, fez outra sonografia e estava cada vez pior o estado dos rins e o linfoma. E a gente internou para poder hidratar, para que conseguisse uma hidratação, para conseguir fazer a coleta de sangue, porque nem a coleta de sangue estava conseguindo fazer. Então a gente internou ela por 24 horas. Foi horrível, gente. Dormi sem ela estar em casa. Foi muito ruim para mim. E aí conseguiu coletar o sangue, fez os exames, e aí a ureia e creatinina, que são os marcadores para doenças renais. A creatinina dela chegou a 4, quando o limite seria 1,7, e a ureia, que o limite seria 60, o dela chegou a 313. Apresentou também uma anemia significativa por conta do possível linfoma alimentar, né? Então ela já não conseguia mais absorver os nutrientes. Então finalmente a doutora conversou comigo
E a gente decidiu então pela eutanásia. Trouxe ela para casa, né? Internei ela no sábado. No finalzinho do sábado, no finalzinho do domingo eu fui lá, busquei ela, trouxe para casa e tinha que tomar decisão. Eu e o Sérgio, a gente tinha que tomar decisão. Falando nisso, o Sérgio ele não está pronto para falar sobre isso ainda, ele não consegue. Então ele decidiu não participar desse vídeo. Eu vim aqui sozinha fazer isso. E aí eu trouxe ela para casa, no domingo à noite. E ela já não estava conseguindo mais andar. Eu via que ela tinha sede porque ela caminhava até a fonte, fazia o movimento de quem queria beber água, e ela fazia. Mas ela não conseguia ter força para beber água sozinha. Então eu dei água para ela na seringa, a gente acordou algumas vezes para alimentar, e quando chegou de manhã, a hora de eu ir trabalhar, eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia sair de casa e deixar ela sozinha naquele estado. Então, liguei para a escola que eu trabalho de manhã, disse que eu não estava me sentindo bem, porque quem vai entender que eu não estou indo trabalhar porque uma gata está doente, para a sociedade é só uma gata, para mim é minha filha. E eu comecei a tomar decisão, né? Pedi para o Sérgio, antes de trabalhar, se despedir dela. Fiz a despedida dela com as crianças, né? Eu tenho um sobrinho de 10 anos, uma afilhada, que na época estava com 9, agora tem 10 também, que participou da história da Cércia desde que ela entrou aqui em casa. Então eu tinha que explicar para eles o que eu ia fazer. E assim foi. Eles se despediram dela. Eu marquei a eutanásia na clínica para a parte da tarde, porque na escola que eu trabalho à tarde eu tinha que ir, porque eu tinha que aplicar prova. E, gente, que dor deixar ela sozinha em casa e ter que ir trabalhar. E aí eu fui trabalhar, apliquei prova, fingindo estar tudo bem, sorrindo, brincando com meus alunos. Eu sei o quão forte eu consegui ser, mas era por ela. E aí eu voltei para casa às 5h30 da tarde, peguei minha filha e levei na clínica veterinária e fiz o que eu e o Sérgio consideramos ser o certo. Respeito a opinião de quem não sabe lidar com isso ou quem não concorda com essa decisão. Mas realmente espero que tenhamos empatia, né, pela história de cada um, e essa é a nossa história. Na madrugada de domingo para segunda, que foi o dia 21, o dia que ela partiu, eu pesquisei, simplesmente coloquei lá na internet cemitério pet, porque essa era uma outra questão para mim muito sensível, né? Infelizmente, onde eu moro, a cultura, e eu vi isso bem perto de mim a vida inteira acontecer. Então, a cultura aqui é os cachorros e gatos, quando morrem, as pessoas jogam no rio. Tem um rio aqui, as pessoas jogam. E eu vi, né, vizinhos, familiares, inclusive minha própria família, a vida inteira fazer isso. E aquilo sempre foi algo que me incomodou muito. É uma coisa que eu sempre falei com o Sérgio. Nós sabemos que nós, seres vivos, somos finitos, uma hora chega a hora de todo mundo, mas eu até sei lidar, né, com a morte, mas eu nunca vou ficar bem se eu não tiver como dar um final digno para eles. E quando eu comecei a ver a Cécia desde março, né, a história dela vem de março até novembro com a partida dela. Então, esses meses, eu ficava sempre muito agoniada, com medo que a hora que acontecesse, eu não tivesse condições de dar um fim digno, né? Eu queria fazer a cremação dela. E aí,
Eu pesquisei, encontrei um lugar, depois também, se vocês quiserem, eu conto essa parte do processo, que para mim foi muito importante, que é essa história toda, quando eu deito na minha cama para dormir e sinto a saudade da minha filha, é o que me traz paz, sabe? É ter passado por esse momento com ela, depois eu conto para vocês melhor. E assim foi. Hoje estou em luto. Esse lugar do luto pet, ele é muito solitário, muito invisível, muito silencioso. No domingo que a Célia estava internada, eu tinha um trabalho para fazer, onde eu trabalhava com crianças, numa piscina. E eu tive que ir, eu tive que sorrir, eu tive que brincar, eu tive que ser muito feliz. E nos intervalos do trabalho eu ia para o banheiro chorar. E ver lá no telefone alguma notícia da clínica sobre ela. O Sérgio foi à clínica algumas vezes, me repassava, mas eu queria ir lá. E eu não podia, né? Como que eu ia cancelar um trabalho? Então é algo que eu estou trabalhando muito, né? E pesquisando muito e dividindo muito com outras mães de pet em luto. Como esse luto é invisível. Porque não foi em nenhum momento permitido que eu parasse. Eu tive que trabalhar todos os dias, o Sérgio teve que trabalhar todos os dias. Né? Então é algo também que eu quero conversar aqui muito com vocês daqui para frente. De como esse nosso luto é invisível e tem que ser, né, tem que ser vivido nesse silêncio. Então eu muitas vezes só me permitia chorar quando eu chegava em casa ou no metrô. Eu já estava tão cansada do dia inteiro, fingi que não estava sentindo nada. E aí no metrô eu colocava a música que o pai dela fez para ela quando ela fez 2 aninhos de idade. E aí eu colocava a música, colocava o fone e fechava o olho, como quem estivesse dormindo no metrô, e aí eu chorava. Então é isso, galera. Eu vim aqui para contar para vocês que a Sensei partiu e ela transformou a minha vida e a do Sérgio desde o primeiro momento que ela chegou e também transformou na partida dela. Eu sem sombra de dúvidas, sou uma pessoa diferente e me arrisco a dizer que sou uma pessoa melhor. Ter que lidar com a frustração é algo que você aprende muito. Eu acho que ela veio me ensinar justamente a lidar com a questão de que eu não controlo nada, que eu não sei de nada, que eu só tenho boa vontade e inclinação e desejo de amar. Que foi isso que eu fiz do primeiro momento que ela entrou na minha vida até a hora que ela partiu. E esse amor não acaba, né? Com a partida deles. Então esse amor fica em cada hora do meu dia que eu paro para estudar, para entender o que ela teve. Eu ainda não entendo porque há uma parte que eu acabei esquecendo. Quando ela estava internada, a gente nunca tinha feito FIV-FeLV dela por questões financeiras mesmo. E aí, quando ela estava internada e eu tinha certeza que ela ia partir, eu liguei para a doutora e sugeri que a gente fizesse o teste de FIV-FeLV, porque o quadro dela, principalmente do linfoma, né, levava a acreditar que ela fosse FIV-FeLV, né, positiva, né. E de alguma forma, por mais que me trouxesse culpa, né, porque aí eu não tinha feito o exame dela antes, me traria um alívio de entender o que aconteceu com ela. Né? Mas depois de 15 dias saiu o resultado, eu fiz o PCR. Essa era FIV-FeLV negativo. Então, é a parte que eu não entendo. Porque o prognóstico dela era de um gato idoso. Ela só tinha 3 anos de idade. Mas então, aí ela veio me ensinar isso. Que as coisas são do jeito que são, a gente não controla nada, essa é a história dela. A doutora
crê que era congênita a questão dela, né? Então ela já nasceu com os rins feinhos, né? Vamos dizer assim. Como eu não tenho nenhuma outra dela anterior, né? Não tem muito como comparar, mas uma gata de 3 anos com os rins já totalmente destruídos leva a crer que era congênito. Então, voltando a falar o que estava falando da frustração, tantas vezes eu projetei, né? E ficava desesperada, mas de certa forma era algo que eu almejava quando eu dizia pro Sérgio: caraca, Sérgio, a gente vai ter 4 gatos idosos ao mesmo tempo, você tem noção disso? Está ferrado. Eu não vou ter os meus 4 gatos idosos. Mas segue o amor por ela. Cada vez que eu cuido dos irmãos dela, quando eu alimento um gato na rua, quando eu estudo para entender o que aconteceu com ela. E quando aos poucos eu tô deixando a minha função de professora e tô cada vez mais indo pro caminho da veterinária e, né, hoje em dia eu faço o curso de auxiliar veterinário, eu já fazia antes dela, até para poder cuidar dela. E foi o que me ajudou também, porque eu pude ver que os sinais clínicos dela não estavam legal, né, que ela estava desidratada, que ela estava com as mucosas hipocoradas, e pensei, né, ligou o alerta de que algo não estava bem. Então, tudo que eu faço hoje é pelo meu amor por ela, né? Agora, a gente fez o check-up em todos os 3 irmãos dela que ficaram, né? Tentando aparar algumas arestas, aprender com o que aconteceu. Não, nunca vou dizer que aconteceu com ela para que eu aprenda, não cometa, né? Para que melhore a vida de outros. Nunca vou dizer isso, essa é a história dela. Não sei como finalizar esse vídeo,